Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Povo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado, se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você fica dando antidepressivo lá em cima, não vai lá consertar o intestino. Segundo, permeabilidade. No momento que você aumenta o cortisol, você contaminou a microbiota, você criou um fenômeno chamado disbiose. By the way, disbiose não é só no intestino, não. Você pode ter disbiose no nariz, você pode ter disbiose no esôfago, você pode ter disbiose no estômago, você pode ter disbiose no intestino delgado, você pode ter disbiose no intestino grosso. Disbiose é quando as células benéficas, as bactérias benéficas, não estão em número proporcional adequado às células maléficas, às bactérias maléficas. Você pode ter isso em qualquer parte do corpo, inclusive no intestino. Aí se chama disbiose intestinal. Então, o que acontece? Você com estresse emocional, você gera radicais livres. Não tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superoxidismutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superoxidismutase faz? Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isto, ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superoxidismutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase, que o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superoxidismutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora tem um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim: doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na sua faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam: toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Chega uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Nós vamos estudar isso profundamente. E aqui está. Vamos ver se eu consigo. Se vai.